Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós iremos no próximo programa voltar ao Velho Testamento e iremos estar a estudar o livro de Provérbios. Nós hoje, no entanto, queremos concluir esta reflexão em torno do livro de Efésios. Este livro de Efésios, e resumindo e para concluir neste programa este estudo, já verificamos que ele fala sobre a Igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre cada um de nós como indivíduos também, como soldados de Cristo numa batalha espiritual que se trava nas regiões celestiais. Que não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra o dominador deste mundo, contra os principados e as potestades. Por isso mesmo eu gostaria de continuar esta reflexão, começando a leitura do nosso texto bíblico no capítulo 6, no verso 10 do livro de Efésios. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, ficando, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, revestindo-vos com a couraça da justiça e calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Estes são, então, textos bíblicos ricamente iluminados para cada um de nós. Trazem uma reflexão profunda. Ele nos fala acerca destas forças espirituais do mal que combatem a vida de cada um de nós, combatem os cristãos, procuram criar armadilhas para nos fazerem desfalecer na fé. E muitas vezes essas armadilhas são tão subtis que a gente as confunde, pensando que é o vizinho que tem mau feitio, talvez que é o nosso marido ou a nossa esposa, que são pessoas duras e difíceis, ou o nosso colega de trabalho, que é terrível, mas na realidade não conseguimos ver além deles. Precisamos que Deus nos abra os nossos olhos para vermos as verdades espirituais. Precisamos de olhar para além do que é material. E dessa forma, orar para que possamos resistir e ficar inabaláveis no dia mau, no dia da dificuldade, no dia em que precisamos da orientação de Deus. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para que isso aconteça, precisamos cingir-nos com a verdade. Esta é a primeira parte, digamos assim, desta armadura. Cingir-nos com a verdade. Aqui tem a ver com uma peça da armadura de um soldado romano. Paulo, ao descrever aqui a armadura do cristão, ele está a olhar para um soldado romano que o acompanhava. Ele estava preso em Roma enquanto escrevia a carta aos Efésios, e ele descreve a armadura do soldado romano e dessa forma vai fazer um paralelismo com a armadura cristã. Então ele diz que devemos cingir-nos com a verdade. É um género de camisa que os soldados romanos usavam por baixo da couraça e era, digamos, uma parte importante da armadura, pois fazia com que os soldados pudessem então ter em cima do corpo uma armadura dura, rígida. Para isso era necessário ter uma boa camisa interior, podemos dizer assim, usar esta expressão, porque na realidade era onde a armadura iria assentar para não ferir os ombros, para não ferir a zona óssea e dessa forma fazer marcas profundas e desconfortáveis. Para isso era necessário ter esta camisa de interior. E esta ideia que o apóstolo Paulo tem, dizendo aquilo que é mais escondido, que é um valor mais profundo, deve estar presente em primeiro lugar em vós, em todo o vosso corpo, em toda a vossa ação, em todos os vossos pensamentos. Isso é a verdade. Então a verdade é um valor fundamental que nós não devemos abrir mão. Alguém disse um dia, quando nós apelamos para a mentira, quando nós usamos a mentira, é como se estivéssemos a fazer uma oração a Satanás, porque Satanás é o pai da mentira.
Então, se estamos a utilizar uma mentira para vivermos, para passarmos pensando que vamos nos escapar dessa maneira, é como se estivéssemos a pedir a Satanás: Satanás, por favor, vem ajudar-me nesta situação. Porque com a verdade, que é Jesus, não consigo. Porque a palavra de Deus nos diz claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós trilhamos o caminho da verdade, mesmo que quando é doloroso, vamos dizer a verdade. Mesmo quando é difícil, vamos manter-nos na verdade. Mas quando nós apelamos para a mentira, é como se estivéssemos a pedir auxílio a Satanás para nos ajudar. Então nós cristãos temos de ter muita atenção com a forma como nos conduzimos nesta área da nossa vida. Precisamos cingir-nos com a verdade, estar completamente confortáveis com a verdade. Esta é a ideia que o apóstolo Paulo nos transmite aqui para nós podermos trilhar esse caminho. Por isso mesmo Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fundamental que cada um de nós entenda este princípio bíblico e viva dentro dele. O próprio ser humano nem sempre conhece os seus caminhos, nem sempre consegue perceber as implicações todas de caminhar na verdade. E é por isso que o livro de Provérbios nos diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Ou seja, quando o homem tenta trilhar na mentira, ele muitas vezes conduz a sua vida para a morte, ainda que possa parecer agradável, possa parecer que vai facilitar dizer uma mentira naquela altura. Precisamos caminhar na verdade, porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então que Deus nos ajude a trilhar nessa via, a via da verdade, que possamos revestir-nos desta camisa de interior confortável, possamos estar confortáveis com a verdade. A seguir temos a justiça. Então, depois de termos vestido em primeiro lugar a verdade, nos sentirmos confortáveis com a verdade, devemos agora vestir a couraça da justiça. O que é então esta couraça? Esta couraça era uma armadura que os soldados romanos utilizavam para se protegerem dos golpes das espadas, das lanças e das setas. Era uma parte dura, rija, feita normalmente em couro, que era bastante duro, endurecido, e de forma que protegia os soldados de pancadas mais violentas. E esta couraça então, para o cristão, é a justiça. Mais uma vez a pergunta: quem é a justiça? E voltamos àquilo que é o centro de toda a Bíblia. A justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que foi feito justiça para cada um de nós se poder relacionar com Deus através da salvação. E é o apóstolo Paulo que diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, que aquele que não conheceu pecado, que é Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo é a nossa justiça. É Ele que se colocou no nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus para que pudéssemos ser salvos. E esta é a base da nossa salvação. Esta é a base da nossa relação com Deus. A palavra de Deus nos diz que somos justificados. Passamos a ser considerados, aos olhos de Deus, pessoas justas. Justificados pela fé, tínhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é tremendo, esta afirmação das Escrituras. É aí que cada um de nós pode então desenvolver o seu relacionamento com Deus. E ai daquele que ainda não tivesse revestido desta justiça, que ainda não viveu, não percebeu que a sua justiça está em Cristo Jesus. Não há obras que nós possamos fazer, não há reencarnação, sacramentos, religião que nos possa dar uma relação com Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode decretar a cada um de nós que nós somos tornados justos. Não é as imagens, não é as tradições, não é seja o que for que nos pode justificar aos olhos de Deus, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo. O verso 16, ele ainda prossegue a dizer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora aqui temos esta imagem do escudo. Já tivemos a imagem de uma camisa interior, confortável, para que a couraça da justiça possa assentar sem nos ferir,
porque estar a utilizar a justiça sem usar de uma forma confortável a verdade, muitas vezes magoamos-nos a nós e aos outros. E então precisamos dessa camisa confortável da verdade primeiro, antes de exercer e revestir-nos com uma couraça de justiça. Mas agora temos aqui esta imagem do escudo. O escudo romano era um escudo extremamente grande, largo, para proteger os soldados. Este escudo romano tinha uma funcionalidade diferente da maioria dos escudos daquela época. Era um escudo normalmente retangular e que servia para unir aos outros escudos de um pelotão de combate, e dessa forma o pelotão de combate formavam uma carapaça que protegia toda a unidade de combate. Não sei se você já viu isso. Nos filmes antigos normalmente mostrava essa tática de combate romana, que fez de facto furor, levou muitos exércitos à desgraça, essa tática romana, pois eles trabalhavam em conjunto. Os guerreiros romanos trabalhavam em conjunto, ombro a ombro, se juntavam uns aos outros e dessa forma criavam uma carapaça praticamente impenetrável. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui que devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Era interessante ver que naquela época também, mais uma vez voltando às táticas de combate daquela época, uma das formas de penetrar nas defesas inimigas era colocar um pouco de petróleo nas pontas das setas, crudo ou azeite, e depois pegar fogo àquela seta. E lançava-se a seta sobre as forças inimigas. E aquela seta, se tocasse no corpo de alguém, pegava fogo à roupa e a pessoa poderia então morrer dessa forma. Então o escudo servia também para que as setas não chegassem a atingir o corpo humano. Era necessário então travar as setas com aqueles escudos impenetráveis, e dessa forma era travada então a ação inimiga. Na nossa vida cristã, o paralelismo é semelhante. Muitas vezes são-nos lançados dardos inflamados, ideias, palavras, sugestões, vícios. São esses dardos inflamados que vêm até nós e que, se nós não temos o nosso escudo da fé bem erguido, bem levantado, muitas vezes encostado talvez ao do nosso irmão, combatendo lado a lado com outras pessoas, então o nosso escudo fica um pouco mais vulnerável, ficamos com os flancos abertos. Por isso precisamos de uma comunidade. Esta ideia aqui encerra também esta ideia de comunidade, porque para podermos ter um escudo de fé que claramente trava os dardos inflamados, precisamos que a parte de cima da nossa cabeça e as partes laterais e a parte de trás esteja coberta. E isso só acontece quando nós trabalhamos em conjunto com outras pessoas. Mais uma vez, pegando na imagem do soldado romano, era assim que eles funcionavam. Juntavam-se em grupos e os seus escudos colavam-se uns aos outros e em cima a mesma coisa. E então aqueles soldados ficavam completamente defendidos destas setas, destes dardos inflamados. Nós, como cristãos, precisamos uns dos outros para que o nosso escudo se possa juntar ao nosso irmão. E quando ele está fraco na fé, nós podemos, com o nosso escudo, protegê-lo a ele e a nós. Mas para isso precisamos de uma comunidade onde estamos integrados, onde estamos ombro a ombro com os nossos irmãos, suportando e sendo suportados em oração. É fundamental que isso aconteça. Quando nós estamos sozinhos, guerreamos a nossa guerra sozinhos. Quando nós combatemos os principados e os potestades do ar sozinhos, então de facto ficamos mais fracos, mais vulneráveis e normalmente sucumbimos a esse combate. Uma das imagens poderosas, eu recomendava, se você não viu o filme O Gladiador, é um filme fantástico que trata esta época da idade do Império Romano. E a certa altura na arena, quando a personagem principal é tornada escrava e gladiador, ele está numa arena em Roma a combater e ele dá uma frase tremenda, dizendo: juntem-se todos porque unidos podemos vencer. Se nos separarmos, então vamos morrer todos aqui na arena. É de facto uma imagem
poderosa aquela onde a personagem principal do filme desafia os gladiadores a se unirem, pessoas que normalmente combatiam sozinhas e sobreviviam dessa forma. Agora, para poderem sobreviver, teriam de criar espírito de corpo, trabalhar em conjunto e dessa forma então venceram o exército romano. E é interessante ver no filme, retrata isto, aqueles que saíram do grupo e estavam no meio da arena dispersos, rapidamente foram mortos. Só aqueles que permaneceram juntos, unidos, é que puderam vencer aquela batalha. Então esta é a imagem que também temos aqui, o escudo da fé, que serve para nós nos unirmos a outros, mas ao mesmo tempo é, digamos assim, a primeira linha de defesa que nós temos. É necessário que nós possamos exercitar mais vezes a nossa fé. Essa fé que é alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Não pode ser alicerçada numa religião, não pode ser alicerçada numa imagem, não pode ser alicerçada num conceito só. Essa fé tem de ser alicerçada na pessoa de Cristo. O objeto da nossa fé é Cristo. E é aí que faz a diferença. Não é uma fé qualquer. Não estou a falar de uma fezada. Não estou a falar de uma fé numa coisa errada. A fé por si só não chega. É necessário que a fé esteja centrada naquilo que é o objeto da nossa fé, que é Cristo. Vamos talvez dar uma imagem para podermos compreender um pouco melhor esta ideia da fé e não só ser uma fé qualquer, mas ser uma fé correta. Vamos imaginar que a fé é como se fosse um fio de eletricidade. Não sei se você gosta de eletricidade, eu gosto, é por isso que às vezes dou estes exemplos. Eu gosto de eletricidade e a eletricidade, para ser conduzida, tem de ser conduzida por um fio. Normalmente utiliza-se fio de cobre para fazer a eletricidade percorrer, sair de um gerador de eletricidade, então chegar às nossas casas, aos quadros, e daí então derivar para toda a casa para podermos ter luz, podermos ter talvez placas elétricas, ter tomadas, etc. Agora vamos imaginar que a fé é esse fio condutor de eletricidade. Se você tiver um fio, simplesmente, e ligar esse fio condutor a uma madeira, a um tijolo, a um pedaço de ferro, que não seja um gerador de energia elétrica, esse fio não serve de nada. Assim é a fé. A fé é como se fosse esse fio elétrico. Se você liga a sua fé a uma coisa que não gera energia, se você liga a sua fé, por exemplo, a uma religião só, liga a sua fé a uma imagem de escultura, liga a sua fé talvez a um conceito, a uma tradição, então não gerou energia elétrica, não trouxe luz à sua vida. Se você ligar de facto esse fio, essa fé à pessoa de Jesus Cristo, então esse fio transporta a eletricidade e traz luz a toda a habitação. É este o conceito, esta é a imagem, espero que tenha ajudado esta imagem do fio de eletricidade, e a fé é este fio de eletricidade condutora para transportar a energia que Cristo só tem para a nossa vida e assim dar luz à nossa vida. Então não coloque a sua fé noutra coisa qualquer, mas em Cristo Jesus. Depois temos o verso 17. Este verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui temos duas peças fundamentais. A primeira é o capacete da salvação. O capacete da salvação é aquilo que protege os nossos pensamentos, protege a nossa cabeça, e nós devemos ter plena consciência da nossa vida e da nossa espiritualidade. A palavra de Deus nos dá textos bíblicos que nos devem fazer descansar em Cristo, sabendo para onde vamos depois da morte. Eu conheço muitos cristãos que acham que é quase arrogante dizer que temos ou não temos vida eterna. Mas foi o próprio Jesus que nos disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então não é arrogância nenhuma nós sabermos para onde Deus nos conduz. Por isso é importante termos este capacete da salvação, termos a plena certeza da nossa eternidade. Se você não tem, eu recomendava vivamente que você fizesse uma pausa na sua vida e analisasse se já tem este capacete da salvação. O próprio Jesus diz em João 10, 28, eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é a promessa de Jesus. Eu espero que você esteja
plenamente convencido da sua salvação. Depois temos aqui também a espada, que é a palavra de Deus. E esta é fundamental para combater as heresias, combater os maus pensamentos, combater as tentações, é através do conhecimento da palavra de Deus. É uma espada de 2 gumes, diz o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra até o fundo do nosso ser. E é esta espada de 2 gumes que é a palavra que tem poder para transformar aquilo que até nós nem conseguimos vislumbrar. Então, fique firme conhecendo a palavra de Deus. E uma das formas é ouvindo o som do livro. Outra das formas, melhor ainda, é abrir a Bíblia e lê-la diariamente. Esta é a arma que realmente Satanás teme, porque ela é uma arma poderosa em Deus. O conhecimento das Escrituras é fundamental, mas este conhecimento tem de ser vivido, não um conhecimento teórico. Porque, infelizmente, o conhecimento teórico incha, a soberba, a sabedoria incha, mas a vida prática então nos dá a vida eterna com Cristo Jesus. Manifesta o nosso amor a Cristo através da vivência diária. O verso 18 ainda nos diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo e no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Que o apóstolo Paulo pede as orações por ele próprio, e eu agradeço também a todos aqueles que têm orado por mim, para que, desta mesma forma, no abrir da minha boca, seja dado com ousadia o falar da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai então concluir esta secção dizendo: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a meu respeito e ele console os vossos corações. Com este texto bíblico, o apóstolo Paulo encerra então esta epístola, falando sobre Tíquico, esta pessoa que foi o portador da epístola para a igreja de Éfeso. E realmente esta epístola se tornou uma marca para toda a comunidade cristã e para nós também. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.